de saudação aos meus irmãos que cultuam a Deus através da internet, em suas casas, quem sabe viajando, no carro, em qualquer lugar onde tenha acesso, que as palavras de vida que são transmitidas aqui neste santuário para abençoar as nossas vidas, também alcancem você, onde você estiver. Eu vou abrir Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, os primeiros versículos. Quero abençoar nessa noite a Regina, Dona Estela, seu Nelson, que certamente estão acompanhando, Presbítero Eduardo, se prepara para uma intervenção amanhã, irmãos que geralmente na segunda ou terça-feira ligam para a igreja para dizer como foram abençoados, acompanhando em casa pela internet por alguma razão. Que a mão do Senhor repouse sobre nós. Gênesis 12, os primeiros versos, que dizem assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Irmãos, eu não pretendo ser muito prolixo, nem ficar fazendo rodeios, vocês já me conhecem. Eu fui criado em um sistema familiar, e em um tempo e em um lugar em que e onde se respeitavam os mais velhos, onde a gente era ensinado desde cedo a respeitar, honrar os mais velhos e ver neles, bem como nas autoridades constituídas, ministros sobre nós. Eu não sou tão antigo, mas ainda sou do tempo em que éramos ensinados a saudar e tomar a bênção aos mais velhos, ainda que não fossem nossos parentes. E desse hábito, desse ensinamento, até hoje, eu tenho 40 e poucos anos, mas tomo a bênção ao meu pai. Por isso que eu coloquei no boletim como um título, só para nossa reflexão: sua bênção, meu pai. E ele me abençoa. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Deus te guarde, isso, aquilo, outro. Essa prática, com o tempo, foi se perdendo. Tanto dentro do aspecto familiar, dentro da casa, no ambiente da casa, na relação entre pais e filhos, e mais ainda para com os de fora, os mais velhos, líderes, autoridades.
Reverendos, eu sou do tempo em que éramos ensinados na escola, quando um professor entrava na sala ou alguém da direção, ficávamos de pé e éramos ensinados e que era um sinal de respeito, de reverência a quem tinha e exercia autoridade sobre nós. Hoje, algumas décadas depois disso, um professor para entrar numa sala de aula tem que tomar uma antitetânica, que nunca se sabe o que pode acontecer, né? Há um espírito de rebeldia, de rebelião, de irreverência que campeia a sociedade. Os jovens são praticamente instruídos, induzidos a isso, como uma forma de impor, manifestar a sua autonomia, a sua liberdade de expressão. Eu pegava esta semana em um programa de rádio diário a opinião de uma colunista muito ouvida no Brasil, falando a respeito da relação de pais e filhos. E ela falava que é um absurdo o que os pais hoje, ou ainda hoje, tentam fazer com os seus filhos, querendo saber tudo o que os filhos fazem. Isso é uma invasão de privacidade e uma ingerência, palavra que ela usou, quando cada filho tem seu próprio DNA, tem sua própria história, sua personalidade, tem seu caminho a trilhar, recebe aquelas guias, mas eles mesmos precisam ter seu espaço. Sua vida, ela foi mais ou menos por essa linha, de modo que a censura veio sobre os pais, que de certa forma policiavam, ou observavam mais de perto, ou acompanhavam a vida de seus filhos, que precisam ter liberdade. E é a cultura que hoje norteia as relações familiares, de pais e filhos. Como todos sabemos, um pai hoje que disciplina um filho fisicamente corre riscos de ser denunciado pelos próprios filhos, que são protegidos por novas leis. E o que a Escritura diz sobre a vara da correção, e que o pai que tira a vara da correção é que precisa de correção, é uma insanidade, porque isso é um projeto de Deus. Não é espancar, mas tem um fator didático nisso. Mas hoje é uma palavra fora de ordem dentro das relações familiares. E há uma geração de filhos rebeldes, irreverentes, que confrontam os seus pais em qualquer lugar, pais que têm medo dos seus filhos, medo, tem que procurar as palavras certas para não despertar a ira, a fúria dos seus filhos, que podem, inclusive, se levantarem e virem às vias de fato contra os seus pais, já que o muro da reverência, do respeito, do princípio de autoridade foi quebrado, a relação está em outro campo. Então os pais têm medo de confrontar os filhos desde a mais tenra idade. Eu ainda, antiquado como sou de um tempo em que uma surra era um procedimento extremo,
porque a primeira surra vinha pelo olhar. Os mais velhos sabem do que eu estou dizendo, que às vezes uma passada de olho dele ou dela diziam, era uma carta inteira, diziam muita coisa para nós. Quantas vezes numa festa, em determinado lugar, num ambiente fora de casa, nós, os filhos, fazendo alguma coisa, e de repente nosso olhar cruzava com o do pai ou da mãe, e então naquele olhar haveria ou aprovação ou uma desaprovação daquele comportamento. Bastava o olhar, a gente já sabia, inclusive, o que nos esperava em casa. Né, Roberto? Tem muita gente balançando a cabeça, porque sabe dessa realidade que se perdeu. Hoje, existem muitos pais reféns dos seus filhos, disciplinados pelos seus filhos. Alguns que chegam a reverenciar e quase que tomar a bênção aos seus filhos de um processo que foi se invertendo e foi se perdendo com o tempo. Muitos poucos hoje entendem e praticam esse princípio abençoador, que é o princípio de autoridade que está na Escritura Sagrada, de tomar a bênção, de querer a bênção do pai, da mãe, de autoridades. E agora eu vou entrar para o texto que eu li. Eu estava em Aracaju nos anos 80, começo dos anos 90. Eu lembro, a gente estava à mesa de uma refeição, numa visita que fiz, e alguém falou para o dono da casa, o senhor que é o mais velho, podia nos abençoar. Porque a Escritura diz que o mais velho abençoa o mais moço. E esse senhor, hoje mora no Recife, ele disse assim, abençoar? Quem sou eu para abençoar? Um simples comedor de farinha e de cuscuz? Quem sou eu para abençoar? O que a Escritura nos ensina é o contrário. É que há um princípio de autoridade instituído pelo próprio Deus e que não pode ser quebrado e que exercitado trará e traz muitas bênçãos para aqueles que exercitam esse privilégio. Jesus, que é criador do universo, a Escritura diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele que é o Rei dos reis. Quando esteve aqui, ele disse a Pilatos, que era governador, ele disse, nenhuma autoridade teria sobre mim, se do Pai não tivesse sido dada. Jesus reconheceu a autoridade de Pilatos sobre ele, como reconheceu a autoridade dos líderes religiosos e da própria lei que estava sobre ele como um judeu, como um homem da terra, e cumpriu os ritos da lei. E o texto sagrado nos diz que, quando era criança, Jesus, em tudo, foi submisso aos seus pais. Em tudo lhes era submisso. Ele cumpriu o seu papel cabalmente. Cremos que ele foi um jovem comum, não no sentido estrito da palavra, porque ele sempre foi Deus. E não deixou de ser Deus pela encarnação. Quando criança, ele era Deus. Jesus, adolescente, era Deus encarnado.
mas não há milagres registrados, não há sinais, senão o primeiro, que foi em Caná da Galileia. Mas ele sempre foi Deus. Mas não manifestou os seus milagres naquele período, até mais ou menos os seus 30 anos. Era um jovem comum. E ele esteve como um jovem obediente, temente, reverente, submisso aos seus pais. Trabalhava com o seu pai na carpintaria. Seguia para o templo com os seus pais. Participava das reuniões culticas, como um jovem piedoso, como um judeu que cumpria os ritos do judaísmo. Submissão que ele viveu e depois ensinou aos seus discípulos e à igreja, a todos nós. Ele identificou, reconheceu e viveu isso na sua própria vida. Sabe, irmãos, há uma bênção de Deus em cada um de nós. E um mistério, um milagre, algo sobrenatural previsto pela própria Escritura, como uma determinação divina, como um plano divino, uma ideia de Deus, de abençoar as pessoas por nosso intermédio. Eu li esse texto, das palavras de Deus a Abraão, para todas as gerações. E ele diz assim, primeiro, eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E depois vem o milagre e o mistério. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, existem aqueles que abençoam e abençoado será. E aqueles que amaldiçoam, e maldição há de fato. Lembram da história de Balaão? Balaão foi contratado por Balaque, para amaldiçoar Israel. E toda vez que ele subia ao monte para amaldiçoar, na boca dele só vinha bênção, porque Deus não permitiu que o seu povo fosse amaldiçoado. Deus abençoa por nosso intermédio. Hoje de manhã, o pastor Wildo usou uma expressão que geralmente os pregadores usam para ilustrar verdades semelhantes. Ele usou a expressão: as mãos de Deus são as nossas mãos. A boca de Deus é a nossa boca. Nós ouvimos isso hoje de manhã. E é verdade no sentido de que a igreja é a testemunha verdadeira aqui na terra do Senhor. A igreja é o corpo de Cristo. É através da igreja que Jesus é conhecido na terra como suas testemunhas. É pela boca dos seus, pela instrumentalidade do Espírito, que as pessoas ouvem o Evangelho através da pregação. É através de corações voluntários, quebrantados, compungidos, solidários, que Jesus manifesta a sua compaixão através de pessoas. É através da boca de santos e servos de Deus que cidades são abençoadas, que lugares são abençoados ou amaldiçoados, que famílias são benditas ou são amaldiçoadas, que pessoas recebem uma grande bênção, uma libertação, um presente de Deus, revelação, através da boca de alguém de carne e ossos, como disse aquele irmão, comedor de farinha, feijão e cuscuz, como nós, mas instrumentos da parte de Deus.
Existem muitos versículos que falam sobre isso. Por isso que eu coloquei na liturgia para lermos, e toda a leitura bíblica encanta o nosso coração. E eu coloquei a leitura da bênção de Jacó sobre os seus filhos, Esaú e Jacó. No caso ali, a bênção profética que recaiu sobre Jacó, a bênção que seria do primogênito. No campo humano, na perspectiva humana, nós vimos o engano, a trapaça de Jacó, roubou o direito de primogenitura. Isso é da perspectiva humana, porque nós encontramos em Romanos, capítulo 9, muito bem descrito ali. Na história humana estávamos vendo a trapaça de Jacó, mas no campo invisível, no plano eterno, a Escritura diz que Deus já tinha determinado: o mais velho servirá o mais moço. E assim foi. E então Jacó abençoou o seu filho. Aliás, Isaac abençoou o seu filho Jacó, que veio a ser Israel, de quem a igreja toma o nome, o povo de Israel. E ali, naquelas mãos estendidas, estavam as mãos do homem, as mãos de Deus, cumprindo um princípio de autoridade delegado e constituído sobre alguém. E ali recebeu ele a bênção do Senhor. Depois, Jacó, que era Israel, também impõe as mãos sobre os seus filhos, sobre as 12 tribos instituídas por Deus. Vemos Moisés abençoando os seus filhos. Vemos vários servos de Deus abençoando a sua geração. Pessoas que foram abençoadas por Deus por causa do outro. Gente de carne e ossos como você e eu, vou lhe dar um exemplo bíblico para você guardar na sua memória. Encontramos aquela região ali de Sodoma, Gomorra, Zoar, antes da sua devastação. Encontramos ali Ló, chegando naquela região e sendo muito abençoado. E o texto sagrado disse que Deus se lembrou de Ló por causa de Abraão. E na despedida dos dois, que quando se separaram, Abraão abençoou a Ló. Eu poderia percorrer, eu tenho muitos versículos, muitos textos que eu anotei neste papelzinho, só para ter uma referência. São vários textos sobre o que representa a bênção do Senhor. Sobre a vida e através da vida de alguém. Chegamos no Novo Testamento. Instituição da igreja. E ali está a mesma ordem. O mesmo princípio de autoridade que nunca foi quebrado e não pode ser quebrado. A palavra de ordem nas palavras de Paulo: abençoai, não amaldiçoeis. Encontramos no livro, na carta de Tiago, dito ali que de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Isto porque é reconhecido que podemos, com a nossa boca, abençoar ou amaldiçoar, trazer o bem, criar o bem ou produzir o mal. Quantas pessoas que eu conheço, certamente você conhece, pessoas com quem encontramos e em 1 minuto de conversa parece que a nossa alma se liberta, se enleva, se encanta, se alegra, é liberta
da tristeza, do peso. Com uma palavra, a pessoa consegue levantar a gente, um bom astral, como é chamado na sociedade moderna, uma aura, como é dito pelos espiritualistas, mas é alguém bem-humorado, proativo, produtivo, alguém do bem, que com uma palavra nos levanta. Pessoas de quem é tão bom a gente se aproximar. É sempre uma palavra de vida, sempre um manancial. Quantas pessoas conhecemos assim? E quantas pessoas também que nós conhecemos e de quem já fomos vítimas? Que é o contrário, nós estamos numa boa, um dia tão agradável, está tão bom. A gente encosta naquela pessoa e em 1 minuto acabou o nosso dia. Já aconteceu isso com você? Não precisa levantar a mão, porque eu sei que... Em 1 minuto, uma carga negativa, um peso que é transmitido e jogado sobre nós, um tipo de conversa, de argumento, de construção, de elaboração verbal, carregada de ruindade, de negatividade, de malícia, de peso, palavras duras que conseguem nos jogar também para baixo. Personalidades sombrias, negativas, cheias de maldade e de demônios. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Alguém me perguntou já faz algum tempo, e eu lembro o que respondi e vou dizer para vocês aqui. Pastor, é verdade que existe esse negócio de alguém é tão carregado que às vezes chega-se na casa de alguém e as plantas murcham? Seca pimenteira. Isso é lá em Pedreiras, viu? Não sei se... Pastor, existe a possibilidade mesmo. Macumba pega. Quantos já perguntaram? Quantos têm dúvida a respeito disso? Eu respondi e respondo aqui. Não só é possível, como é verdade. Macumba, não é a macumba que pega. Não é só a afirmação verbal ou o que é elaborado ali. É que o trabalho que é feito lá é feito por inspiração demoníaca, como ação demoníaca, manipulado por demônios, enviados por demônios, que agem, que trabalham, que amaldiçoam, que vão de fato e fazem o trabalho na vida daqueles que creem, que estão sujeitos, que estão sem a proteção do sangue do Cordeiro, e os demônios fazem simplesmente o trabalho deles. E tudo fica associado à religiosidade e às práticas escusas do ocultismo. Se vocês não sabem ou nunca leram a respeito, existem regiões no mundo onde o demonismo é tão intenso, é tão celebrado, é tão escrachado, tão cultuado, com tanta liberdade, em que o trono de Satanás se estabelece, que coisas espantosas aos olhos do mundo acontecem de forma natural. Eu vi uma matéria, e tenho isso gravado lá comigo, regiões no Haiti, uma das sedes mundiais do voodoo,
que é uma arte maligna de ministração infernal na intenção de outra pessoa. E um missionário mandou uma carta para o Brasil, dizendo que tinha lido muito a respeito, estudado muito a respeito, mas estando lá, convivendo com os ritos, vendo, ficou dias e noites sem dormir, clamando a Deus por misericórdia, e mandou uma carta para as agências missionárias brasileiras, desesperada, dizendo: orem, clamem, levantem um clamor nas igrejas, que vocês não têm ideia de como que funciona aqui. Aqui, feiticeiros se transportam de um lugar para outro, voam sem asas, matam pessoas à distância, sem necessidade do toque. E contou coisas dessa ordem, e a história referenda tudo isso. Bênção e maldição estão na nossa língua, diz a palavra do Senhor. Quando a palavra sai da minha boca, o Espírito Santo vai através daquele instrumento e abençoa a sua vida. Que como um receptáculo da graça de Deus, recebe aquela palavra de bênção, e aquilo vai ser um fruto que vai produzir para a glória do Senhor. Quando eu pronuncio uma palavra destrutiva, aquilo é um torpedo. Não é torpedo de celular, não. É torpedo daquele que vai por baixo d'água mesmo. Por isso o apóstolo Paulo disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação. A palavra torpe é aquela que vai atingir, que vai destruir, que vai machucar, que vai colocar a pessoa para baixo. É maldição na vida da pessoa. E quantas pessoas carregam dores, traumas, por causa de uma palavra. Eu mesmo conheci pessoas que vieram com lágrimas, não digo de sangue, mas lágrimas tão doloridas, por uma palavra que foi ouvida na infância, dita por um pai, por uma mãe, num momento de raiva, uma palavra tipo: você não vai dar para nada. É só como um exemplo. E passada a hora da raiva, ficou por aquilo mesmo, a palavra foi repetida, atitudes foram corroborando aquele pensamento, e aquilo ficou como uma semente do mal na vida daquela pessoa. E tantas e tantos cresceram, estão adultos, e não conseguem se libertar das palavras de maldição que receberam ainda na infância. Meu irmão e minha irmã, você é uma bênção nas mãos de Deus. Disse Deus a Abraão: eu te abençoarei, você também seja uma bênção. Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. E Abraão saiu, e nós somos os filhos de Abraão, filhos da fé. Onde você chegar e pronunciar uma bênção, Deus vai honrar a sua palavra. Palavra do Senhor para nós. Tem alguns irmãos que têm o hábito, mesmo adultos, aqui na igreja, em outras igrejas, e me tomam uma bênção. E não é assim de brincadeira. A bênção. E eu te abençoo em nome de Jesus. Porque eu sei o que é isso. Não é Itamar Santana Bezerra. É um instrumento de Deus. Uma autoridade que eu não pedi. Que eu não comprei. Que não me foi dada pela igreja. Mas que me foi dada por Deus. A autoridade que foi dada a você.
como servo de Deus, sobre a minha vida também. Para me abençoar. E abençoado serei. Onde eu colocar a planta do meu pé, abençoado será. Então você já notou que muitos de nós já se deixou usar pelo mal para machucar pessoas. Nós também, certamente, já fomos instrumentos de cura, de alívio e de bênção para tanta gente. É um princípio de autoridade. Só para ilustrar, isso que eu vou dizer não me diz respeito, é coisa do Senhor. Mas eu vou ilustrar. Aliás, vou tomar outra pessoa para ilustrar. Reverendo Jean Piana Rios, o mais novo da nossa equipe. Com seus 20 e poucos anos, ministro do Evangelho, vocacionado, reconhecido pela igreja, instruído pelo seminário, recebeu a imposição, a bênção do presbitério. Hoje ele é ministro da palavra, reverendo Jean Rios, 20 e poucos anos. Os presbíteros da igreja, os mais velhos, o tratam, o chamam de o senhor. Como os mais velhos, até o reverendo Edésio Schecker, reverendo emérito não só da Igreja da Bahia, mas a sua emerência, a sua dignidade é reconhecida no Brasil presbiteriano e outras denominações. Um homem amado, respeitado no Brasil inteiro, é uma pessoa que encarna o título de reverendo. Mas ele insiste em me chamar de o senhor, meu nobre reverendo, não é? Meu bispo, palavras dele. Eu não levo na brincadeira, mas também não tomo por vaidade, porque eu sei o que ele sabe que é verdade. É um princípio de autoridade que não pode ser quebrado. Quando você honra aquele que está investido de autoridade da parte de Deus, você está sendo abençoado, porque você está no plano que Deus traçou. E quando você abre a boca e profere uma bênção, em nome de Jesus, creia que aquela palavra será um instrumento de bênção, e nunca seja um instrumento de maldição, meu irmão, nunca. Eu quero que esta palavra não se perca no ambiente desse santuário, mas que surta efeito em nossas vidas. Eu encontro alguns pastores e tomo a bênção a eles, de verdade. Alguns levam na brincadeira, achando que eu estou brincando. Mas eu sei o que é receber a bênção de alguém que tem a autoridade da parte de Deus. Que Ele, o Senhor, pela minha instrumentalidade, abençoe a sua igreja nessa noite. Em nome do Salvador.